Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, morreu hoje nos Estados Unidos Bernie Madoff, apontado como responsável pelo maior esquema de fraude em investimentos da história. O caso veio à tona em 2008 e ele foi condenado no ano seguinte. A estimativa é de que o esquema de pirâmide financeira tenha causado mais de 60 bilhões de dólares de prejuízo. Madoff tinha 82 anos e estava preso cumprindo uma pena de 150 anos. E agora vamos falar sobre coronavírus. Em um novo estudo, a eficácia da vacina da Moderna contra a Covid atingiu 90%. O resultado é de um ensaio clínico com mais de 30 mil pessoas nos Estados Unidos. A empresa de biotecnologia americana Moderna avaliou que sua vacina é 90% eficaz contra a Covid-19 e 95% contra as formas graves da doença. Os dados são de um novo ensaio clínico de fase 3 e o resultado ficou um pouco abaixo de um estudo anterior de dezembro, que atestava 94,1% de eficácia. Segundo a Moderna, os testes acontecem em duas versões modificadas da vacina, específicas para as variantes do coronavírus. Mas a empresa não explicou o motivo da eficácia menor. Em fevereiro, a empresa já havia anunciado que o imunizante contra a variante sul-africana do coronavírus estava pronto para testes em humanos. A farmacêutica está conduzindo ensaios clínicos para o uso da vacina também em crianças. Os testes com adolescentes de 12 a 17 anos têm cerca de 3 mil participantes nos Estados Unidos. E os com crianças de 6 meses a 11 anos continuam recrutando participantes. O governo federal liberou mais de 60 milhões de reais para criar novos leitos de UTI. A medida foi publicada no Diário Oficial de hoje e os novos leitos atendem a pedidos de cidades e estados. O Ministério da Saúde liberou 64 milhões de reais para a instalação de 1.336 leitos de unidade de terapia intensiva para o tratamento da Covid-19 em 16 estados. O valor corresponde ao repasse mensal de recursos para a manutenção dos locais. Os novos leitos de UTI vão ser distribuídos nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. A maior quantidade das vagas ficará concentrada em hospitais de São Paulo, com 333 leitos, Pará com 327 e Minas Gerais com 162 novos leitos de UTI. Do total, 1.101 novas vagas são destinadas ao tratamento de pacientes adultos e as demais 35 para crianças. A determinação leva em conta as solicitações analisadas e aprovadas dos gestores estaduais e municipais de saúde que relatam a falta de leitos para o tratamento da doença respiratória causada pelo novo coronavírus. E nos destaques internacionais, o Fundo Monetário Internacional é taxativo. Vacinar é a prioridade absoluta para os países emergentes. Cerca de 20 países, principalmente na África e na Oceania, ainda não começaram suas campanhas de vacinação. A economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, Gita Gopinath, afirmou que a vacinação contra a Covid-19 é a prioridade número 1 absoluta para os países emergentes e em desenvolvimento. Gopinath também pediu aos países ricos que forneçam vacinas aos países pobres e alertou que a desigualdade no acesso às vacinas é um grande problema que se agrava enquanto a pandemia persiste. O FMI apresentou na semana passada um panorama econômico mais otimista para 2021 e 2022. O fundo combinou essas estimativas com duas alternativas: um crescimento da economia mais rápido se a imunização acelerar, inclusive nos países pobres, ou um crescimento mais lento se a imunização atrasar. Ainda há grandes desigualdades entre os países de alta renda, segundo a definição do Banco Mundial, que concentram quase metade das doses injetadas em todo o mundo, e os países de baixa renda, onde apenas 0,1% das doses foram injetadas. Cerca de 20 países, principalmente na África e na Oceania, ainda não começaram suas campanhas de vacinação. No Brasil, a vacinação começou em janeiro e avança lentamente.
Os Estados Unidos reafirmaram nesta quarta-feira o compromisso com a retirada das tropas do Afeganistão. As declarações foram dadas pelo chefe da diplomacia americana em visita à sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em Bruxelas. As declarações do chefe da diplomacia americana foram dadas ao chegar na sede da OTAN para um encontro com o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg. Estou aqui para trabalhar junto dos nossos aliados, com o secretário-geral, no princípio que estabelecemos de início: entrar juntos, adaptar juntos e sair juntos. Vamos trabalhar de perto nas próximas semanas e meses em uma segura, deliberada e coordenada retirada das nossas forças do Afeganistão. Blinken afirmou que, ainda que as discussões sobre a retirada das tropas sejam aprofundadas, o compromisso americano com o Afeganistão vai permanecer. O governo do ex-presidente Donald Trump chegou a um acordo com os talibãs que previa a retirada completa das tropas até 1º de maio. O Uruguai, que já foi considerado um exemplo na luta contra a Covid, registra agora a maior quantidade de novos casos diários per capita do mundo, segundo um balanço da agência de notícias France Press. Em Montevidéu, moradores bateram panelas. Panelaço em Montevidéu pede mais medidas para conter o avanço da pandemia. O Uruguai registrou cerca de 1.370 novos casos diários por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, a maior taxa do mundo. Até então, o país era considerado um exemplo regional por sua bem-sucedida gestão da pandemia. Segundo dados do governo, foram 71 mortes por Covid na segunda-feira, o maior número desde o início da emergência sanitária em março do ano passado. O aumento no contágio põe em risco o atendimento em hospitais públicos e privados em todo o país. 53% dos leitos de terapia intensiva já estão ocupados por infectados com a Covid-19. O Uruguai, que nunca decretou quarentena obrigatória, suspendeu as aulas presenciais e os espetáculos públicos e mantém fechados alguns escritórios públicos não essenciais. Mas estabelecimentos comerciais de todos os setores, incluindo bares e restaurantes, permanecem abertos. A movimentação nas ruas continua grande. E para encerrar, olha só, o caminho para os Jogos Olímpicos de Tóquio foi cheio de obstáculos. Entre o adiamento histórico de um ano atrás devido à pandemia, as diversas renúncias de cargo e a proibição de receber espectadores do exterior. Mas a expectativa agora é grande quando faltam 100 dias para o começo da competição. Na época da escolha do Japão para sediar os Jogos Olímpicos, 2 anos após o terremoto, o tsunami e o desastre nuclear na usina de Fukushima, o governo apostava alto no sucesso do evento, que chamou de Jogos de Reconstrução, mas ninguém imaginou os obstáculos que teriam pela frente. Após questionamentos sobre os custos de construção de um novo estádio olímpico e sobre a logomarca dos Jogos, o primeiro escândalo veio em março de 2019. Na ocasião, o presidente do Comitê Olímpico japonês, Tsunokazu Takeda, renunciou. Aos 71 anos, Takeda justificou a decisão por causa da idade, mas ele estava sob pressão por uma acusação judicial na França, por suspeita de subornar membros do Comitê Olímpico Internacional em apoio à candidatura de Tóquio. Um mês depois, outra demissão. O ministro responsável pelos Jogos Olímpicos, Yoshitaka Sakurada, foi acusado por repetidos erros em 6 meses de mandato. Mas o pior viria em 2020, com a chegada da Covid-19. Por causa do aumento da pandemia, em 24 de março de 2020, o Comitê Olímpico Internacional anunciou o adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021. A decisão, somada às medidas de prevenção, implicou em um custo adicional de 2 bilhões e 800 milhões de dólares, elevando o orçamento total para mais de 15 bilhões de dólares, um recorde para uma Olimpíada.
E os problemas estavam longe de acabar. Em fevereiro, o presidente da comissão organizadora, Yoshiro Mori, renunciou após ser acusado de declarações sexistas. Ele foi substituído por Seiko Hashimoto e a porcentagem de mulheres no conselho executivo da organização aumentou de 20% para 42%. No dia 25 de março, a tocha olímpica iniciou o trajeto em Fukushima rumo a Tóquio, onde, se não houver mais contratempos, os Jogos vão ser realizados entre 23 de julho a 8 de agosto. Mas o evento não vai ter a participação do público estrangeiro e a participação dos japoneses será pequena. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo dia para você.